Que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Vamos embarcar para o Brasil do século XIX. A ideia aqui é explorar esse período que foi fascinante pelos olhos de um observador que era, olha, único, Henry Koster. Os relatos que ele deixou pintam um quadro muito, mas muito vivo de uma nação que estava em plena transformação. Para se ter uma ideia, décadas depois das viagens dele, o famoso explorador Richard Burton deu um apelido para o Koster que pegou, o Exato Koster. Essa forma de ser preciso, de ser exato, é justamente o que torna o relato dele tão valioso mesmo hoje em dia. Então, a pergunta que vai os guiar é essa: quem era esse cara? E o que a jornada dele revelou sobre um Brasil que estava ali, prestes a entrar no mundo moderno? Para responder isso, a gente vai seguir os passos do Koster e tentar desvendar o Brasil que ele documentou com tanto detalhe. Ok, antes de mais nada, a gente precisa entender quem era o homem por trás do diário de viagem. Só assim para a gente sacar o ponto de vista dele, que era bem único. A identidade do Koster era um verdadeiro mosaico. Ele não era um simples turista europeu, de passagem. Longe disso, ele era proprietário de um engenho em Pernambuco. E isso, claro, deu a ele uma perspectiva completamente diferente, uma visão de dentro. Ele vivia o dia a dia da terra que descrevia de um jeito que poucos estrangeiros conseguiam. E nessas palavras do próprio Koster a gente vê a essência dele. Ele revela essa conexão profunda com todas as suas identidades. É justamente essa empatia que faz as observações dele serem tão ricas, tão humanas, sem aquele distanciamento ou ar de superioridade que era super comum em outros relatos da época. Agora sim, vamos mergulhar no que ele encontrou. A jornada dele começa em Pernambuco, bem no coração da sociedade colonial daquele tempo. Logo de cara, o Koster faz um contraste entre os dois grandes eixos da vida pernambucana. De um lado, você tinha o Recife, um porto cosmopolita, comercial, sabe, pulsando com entra e sai de navios. E do outro, a vida nos engenhos de açúcar, um mundo rural, hierárquico, que era o verdadeiro motor da economia colonial. E é aqui que a gente vê a genialidade da observação dele. Porque o Koster não se contentou com o básico, com as categorias simples de senhor e escravizado. Não, ele foi muito além. Ele literalmente mapeou uma sociedade incrivelmente complexa, com dezenas de gradações de identidades, brancos, mamelucos, cafuzos, curibocas, quilombolas, e a lista continua. O que ele mostra pra gente é que a realidade social do Brasil já era, naquela época, muito, mas muito multifacetada e fluida. Bom, depois de um tempo, Koster deixa o relativo conforto da costa para trás e se aventura no interior. Um interior agreste, bem menos povoado. Este mapa nos dá uma boa noção da escala da viagem dele. Ele atravessou centenas e centenas de léguas a cavalo. Passou por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, até chegar lá no Ceará, e foi registrando absolutamente tudo que via pelo caminho. E para a gente entender os perrengues, Koster conta uma história bem curiosa. Um dos cavalos dele, que veio de Pernambuco, simplesmente se recusava a comer milho. Só que, na região seca do sertão, era isso ou nada. O guia dele teve que amolecer o milho em água e literalmente forçar a goela abaixo do bicho até ele se acostumar. É um detalhe pequeno, mas que revela um modo de vida completamente diferente. Claro, nenhuma análise do Brasil daquela época estaria completa sem falar da escravidão. E aqui, o olhar detalhista do Koster se torna uma fonte histórica, vital para a gente entender essa instituição que era tão complexa e brutal. E para entender esse sistema, tem uma palavra-chave: alforria. Koster observou que a compra da liberdade, a manumissão, era uma possibilidade real. Era extremamente difícil, claro, mas essa prática criava caminhos legais e sociais para a liberdade. Era quase como uma luz de esperança dentro de um sistema tão opressor. Então, um ponto crucial aqui é a distinção que ele faz na vida urbana. Existiam os escravizados domésticos, que tinham pouquíssimas chances de comprar a liberdade. Mas também existiam aqueles que trabalhavam fora, como artesãos ou vendedores, e pagavam uma quantia fixa para o senhor. Esse segundo grupo, com muito esforço, tinha um caminho mais claro para juntar dinheiro e comprar a própria alforria. E aí, no meio de tantos dados e descrições, o Koster nos conta esta história, que é de arrepiar. Um pescador escravizado, depois de juntar dinheiro suficiente, escolhe comprar primeiro a liberdade da esposa. E o motivo? O motivo é avassalador: garantir que seus futuros filhos nascessem livres. É um ato que transcende qualquer estatística, né? Revela o profundo desejo universal por um futuro melhor para a família. Então, resumindo, o Koster documentou várias rotas para a liberdade. A mais comum era a autocompra.
mas também existia a concessão pelo senhor fosse em vida ou como um ato final em testamento. Isso mostra toda a complexidade e as contradições do sistema. Finalmente, a gente chega nas observações do Coster sobre um país que estava ali no limiar de uma nova era, uma sociedade passando por uma profunda transformação tanto econômica quanto cultural. A chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808 abriu os portos, um evento histórico que o Cousteau vivenciou de perto. Isso acabou com o monopólio comercial de Portugal e, de repente, inundou o Brasil com produtos britânicos, o que mudou a economia e a cultura para sempre. E o Coster, como um bom observador, nos dá os números para provar isso. Lá nos apêndices do livro dele, ele registra o aumento das exportações de açúcar e algodão direto para a Inglaterra. Era a prova concreta da nova integração do Brasil ao mercado global. E essa mudança econômica era visível nas ruas. Coster descreve as janelas de madeira sendo trocadas por vidro, que era algo novo, moderno. Ele nota as mulheres da elite começando a passear a pé durante o dia, quebrando um costume antigo. E as modas europeias, como vestidos de musselina substituindo os tecidos mais pesados. Era um retrato de uma sociedade se modernizando. O Exato Coster nos deixou muito mais que um diário de viagem. Ele nos deu um retrato, um instantâneo de um Brasil em formação, com toda a sua complexidade, diversidade e contradições. Ele capturou o exato momento em que o país começava a se imaginar como nação. E a pergunta que o relato dele nos deixa, 200 anos depois, não é só o que mudou, mas o quanto dessa estrutura social, dessas tensões e também dessas belezas ainda definem o Brasil de hoje.